Então, vamos começar aqui com o nosso webinar. Hoje eu vou só aqui fixar, vou aqui marcar o meu perfil e já está. Ok. Aqui a minha colega também está a mandar aqui uma ajudinha aqui no off, a Susana. Em, Vamos começar então este webinar. Como é que nós podemos cuidar de nós na vida real? E vamos perceber aqui um bocadinho porque é que eu coloquei este tema na vida real. Porque de facto hoje em dia vive-se muita coisa, mas grande parte dessas coisas não fazem parte da vida real, especialmente com o consumo das redes sociais. Então, existem aqui uma série de coisas que às vezes acontecem-nos a nós, mulheres, e ficamos ali um bocadinho com a ideia de que não conseguimos fazer tudo, não estamos a conseguir chegar onde as outras chegam, não estamos a conseguir ter energia. hum, e então esta ideia veio um bocadinho daqui. Vamos falar sobre aquilo que é real, sobre aquilo que é a realidade, sobre aquilo que é a rotina e os cuidados, as necessidades que as mulheres têm nas diferentes faixas etárias. Algo muito importante aqui que eu não defendo é que a idade dita, de facto, aquilo que nos acontece. E vocês vão perceber isso. E porquê que eu não defendo que a idade dita aquilo que nós sentimos, ou a nossa saúde, ou os diagnósticos que nós temos? Porque eu realmente recebo mulheres no meu gabinete e no online, uma média mais ou menos entre os 25 e os 65, 67 anos, e as queixas são exatamente as mesmas. Por isso, faz sentido olharmos para como é que a mulher comum, em qualquer situação da sua vida, pode cuidar de si de forma real, na vida real. Em primeiro lugar, estão aqui algumas senhoras que não me conhecem, que estão aqui pela primeira vez. Muito prazer em conhecer-vos, muito prazer em receber-vos também aqui, a todas vocês, terem aceito este convite. É muito importante, estamos a iniciar aqui um novo ano, existem sempre aqui alguns objetivos que nós colocamos a nós próprias, não é? Novas metas, e eu coloquei várias metas que eu queria atingir, mas que foram interrompidas. E a minha jornada foi assim um bocadinho atribulada por volta dos 30 anos de idade. Eu já trabalhava há 11 anos no mundo corporativo, com uma rotina super, super apertada, um horário de 11 a 12 horas fora de casa, em transportes públicos, muito trabalho, contabilidade, faturação, economato, tudo o que vocês possam imaginar dentro de uma empresa com vários pisos, no meio da Baixa Chiado em Lisboa, conduzia mota e, portanto, era assim um foguete, como eu costumo dizer. Era o foguete, eu fazia tudo. Mas o foguete perdeu a força e foi diagnosticada aqui uma série de situações de saúde por volta dos 30 anos. Uma delas, a fibromialgia, a fadiga crónica, questões intestinais, como a desbiose, e, portanto, houve aqui um turbilhão e grande parte daquilo que eu fazia teve que mudar. Teve que mudar, teve que ser ajustado. E foi a partir daí também que a minha jornada na saúde integrativa começou. Primeiro, para cuidar de mim, eu sentia essa necessidade, precisava de mais respostas, mas depois veio então as várias formações, especializações que fui fazendo ao longo destes anos, ao longo destes 10 anos, e portanto fui-me especializando, fui adicionando mais conhecimento, consegui então abrir o meu cantinho, receber presencialmente todas as mulheres e poder então cuidar delas, poder ensinar também como é que elas podem cuidar de si próprias em casa. Algo que é muito comum nas sessões que eu faço, hum, tem sido sempre, Débora, eu sinto a minha cabeça completamente vazia. Eu não consigo memorizar nada. Estão a falar comigo e daqui por meia hora ou menos eu já não sei o que é que me disseram, já não me lembro. Eu tenho que apontar tudo. Eu lembro-me de repente de qualquer coisa, eu tenho que apontar tudo. Eu vou ao supermercado, quando chego a casa, esqueci-me de uma série de coisas. Sinto-me muito cansada, não tenho energia. Gostava de ter mais energia, não tenho. Não ando com paciência nem para mim nem para os outros. Portanto, este discurso tem sido muito, mas muito frequente. Já o era,
no final do ano passado. Eu comecei a sentir que muitas mulheres começaram a relatar isso, mas janeiro iniciou assim de uma forma, e então muitas mulheres queixam-se exatamente da mesma coisa. Posso-vos dizer que eu tenho uma paciente com 25 anos e ela queixa-se exatamente das mesmas situações que tenho outra paciente com 57. Portanto, eu estive a fazer ali um comparativo e é exatamente a mesma coisa. Portanto, não tem a ver com a idade, mas tem a ver aqui com uma série de fatores que nós vamos considerar juntas e que é muito importante que vocês hoje desacelerem um bocadinho, até se tiverem convosco uma caneta e um papel, possam tomar algumas notas. Com o que é que vocês se identificam, se faz sentido para vocês, se não faz, para que depois, no vosso dia a dia, possamos então pôr aqui em prática pelo menos 3 pilares da saúde integrativa que vou abordar convosco. Digam-me sinceramente aqui no chat, concordam com este slide ou não? Faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? Digam-me sinceramente. Aquilo que nós planeamos este ano, vou comer bem, vou para o Pilates, etc. E a realidade? O que é que está a acontecer na realidade neste janeiro? Digam-me aí nos comentários. Sem medos. Identificam-se? Quem é que se identifica com esta situação? Eu planejei uma coisa, mas na realidade o que está a acontecer é outra completamente diferente. Ai, que eu não consigo ver aqui o chat. Agora já consigo. Ok, isso. Se mais alguém se identificar, digam no chat se faz sentido para vocês. Então, vamos perceber porque é que isto está exatamente a acontecer e porque é que acontece muito nesta altura. Não se esqueçam que nós tivemos 365 dias do ano passado. Deixa-me só aqui abrir. Ok. Nós tivemos 365 dias do ano passado em que também prometemos muita coisa, não conseguimos cumprir tudo, cansámos-nos bastante. Algumas tiveram situações de saúde críticas, outras tiveram perdas de familiares, algumas tinham as férias agendadas e tiveram que fazer alterações. Portanto, foram 365 dias em que muito daquilo que tu pensaste fazer, na realidade, ou aconteceu, mas não exatamente como tu gostarias, ou não aconteceu de tudo. E quando paramos no final de dezembro e pensamos em tudo isso e o quão cansadas nós estamos, torna-se muito frustrante. Entretanto, inicia-se um novo ano e há algo muito interessante no cérebro humano que é nós precisamos de datas, de marcos importantes para simbolizar determinadas situações e para simbolizar atos e coisas que nós queremos fazer. Não é? Nós precisamos muito disto. Por isso é que hoje em dia vocês ouvem muito a expressão ritual. Vou criar o meu ritual diário, vou criar o meu ritual de autocuidado. Porque nós precisamos muito disto, não é? A repetição, uma data X. Nós precisamos muito destes marcos. Então, nós colocamos janeiro como um recomeço, como um marco muito importante. Mas, de facto, existe algo, ou não existe, que é uma estrutura para iniciarmos esse ano bem e para conseguirmos realizar. Até podem ter feito o vosso plano na vossa agenda, podem ter lá o vosso board, não é? Vocês pensaram quais eram os vossos objetivos, planeamos tudo. Eu posso vos dizer que tenho o meu trabalho todo planeado e projetado até junho, portanto, isso é perfeitamente normal. Quem trabalha por conta própria. No entanto, tem que existir uma estrutura organizada para a nossa saúde enquanto mulheres. É essencial. E é nisso que eu vos vou ajudar. Porquê? Porque um corpo cansado é um corpo que já traz consigo dor, dor articular. Essa dor articular advém de inflamação corporal. Essa inflamação
também causa inchaço abdominal, sensação de barriga inchada ao longo do dia. Às vezes até podem não ter comido nada de especial ou evitaram as coisas que vos faz mal, mas de facto este stress e este cansaço acumulado, ele provoca exatamente isto. Eu costumo comparar esta situação como uma brasazinha. Vocês têm aquela brasazinha que ficou, não é? Ali na vossa lareira. Ela, embora pequenina, mas ainda deita muito calor. Mas assim que existe um pequeno sopro, ela acende e passa do calor confortável para um calor muito assoberbado e que nós não suportamos. Muitas das vezes o nosso corpo é isto mesmo. Nós sentimos que há uma semana que estamos bem, que as coisas até estão a rolar, que, olha, consegui inscrever-me, consegui ir 2 vezes ao Pilates, fiz esta semana zero açúcar. Correu, olha, lindamente, zero açúcar. E de repente, na segunda semana, na terceira semana, acabou-se os objetivos. Porquê? Porquê que isto acontece? Porque nós já trazemos connosco, acumulado há muito tempo, em patamares do nosso corpo, todas estas questões da nossa saúde. Podem ser questões que, imaginem, na vossa adolescência houve um acontecimento e despoltou exatamente isso, ou algo mais recente, e portanto vocês, como eu, saudável e super dinâmica até aos 30 anos e de repente tenho que mudar a ficha porque não sou capaz de chegar a todo lado e aceitar isso. Demora o seu tempo, não é? E portanto, o que é que nós podemos fazer para destas camadas, não é? Que nós fomos acumulando, que vocês acumularam durante o ano anterior, eu já nem vou aos outros anos atrás, mas que vocês acumularam, o que é que nós podemos fazer para começar a desconstruir essas camadas e efetivamente vocês, por exemplo, iniciarem, vamos colocar uma data, não é? Precisamos disso, iniciar em fevereiro com um novo objetivo. O que é que se pode fazer? Então, este ciclo, eu hoje vou-vos mostrar algo que eu tenho a certeza que vai fazer toda a diferença na forma como vocês vão olhar para a vossa agenda, para o vosso planeamento deste ano, para a data que escolheram para as vossas férias, para normalmente o dia da semana que vocês escolhem para ir às compras do vosso plano alimentar, também quando vocês escolhem fazer atividades com a vossa família, ok? Ou com outras pessoas e que envolva mais atividade física ou convivência, e portanto vai fazer aqui toda a diferença. Eu tenho a certeza que sim, e que vai ser de muita ajuda também para vocês. Então, nós mulheres, e de acordo também com as respostas que eu recebi a quem respondeu ao questionário, nós mulheres estamos muito neste ciclo, não é? Este ciclo. Às vezes até se usa a expressão a rodinha dos ratos, não é? Parece que nós andamos ali e não conseguimos sair dali. Então vocês imaginem, tudo começa sempre com uma tentativa, agora é que é, agora é que eu vou conseguir. E muitas vezes até é quando as mulheres marcam consulta, vêm ao gabinete, fazemos a primeira consulta, sim senhora, temos aqui um plano nutricional, reeducação alimentar, temos que implementar esta e aquela suplementação, sim senhora, Débora, eu já me inscrevi nas piscinas, eu vou para o Pilates, ou vou não sei o quê, juntei-me com uma amiga, não é? Depois começamos a exigir de nós, durante essa primeira semana, segunda semana, ali até meio da segunda semana. Começamos a exigir de nós, eu tenho que fazer, eu agora paguei isto, eu tenho que fazer, certo? É isso. Só que depois, grande parte daquilo que nós projetamos não acontece. Às vezes nem metade. E vêm os sentimentos de culpa, irritabilidade, às vezes não temos problemas com ninguém, está tudo ok em casa com a família, mas não estamos bem connosco, isso depois reflete-se na forma como nós respondemos a quem mais amamos, não é? Normalmente é sempre assim. E depois dessa culpa, dessa frustração, desistimos. Desistimos, acabamos por desistir. E é quando eu muitas vezes, já mesmo ali no finalzinho do mês,
de um plano, por exemplo, com uma paciente 30 dias e ela diz: Olha, Débora, obrigada, foi bom, mas o que é que falhou? Porquê? Porquê que é assim? Porquê que é assim com todas nós? Acreditem, com a grande maioria, e tenho a certeza que vocês se estão aqui e os questionários mostravam exatamente isso. Porquê que isto acontece? Então, dentro deste ciclo também estão associadas emoções. A medicina chinesa defende que as nossas emoções afetam também os nossos órgãos. E os nossos órgãos, claro, estando muito afetados, desenvolvem também patologias, dão origem inclusivamente a patologias crónicas e autoimunes, não é? Temos aqui situações de psoríase, da fibromialgia, da diabetes, de Crohn, de SIBO, e portanto, tudo isso, muitas das vezes a sua origem no sistema nervoso central, porquê? Porque este ciclo repetiu-se vezes demais e nós não conseguimos sair dentro dele. Então agora eu vou-vos mostrar algo que está associado ou consegue ligar muito bem com este ciclo, que é o quê? No fundo, isto é o ciclo da mulher. Ou seja, isto é nada mais, nada menos que normal. Está tudo bem. Portanto, o que acontece na sociedade de hoje é que nós lutamos contra aquilo que é o nosso corpo. Nós somos cíclicas, os homens também. Uns mais do que outros. Mas nós, mulheres, somos cíclicas. Então, reparem só, naquela semana da tentativa, que é a nossa fase folicular, não é? Nós temos aqui a motivação em alta. Boa? É quando nós nos inscrevemos, é quando nós estamos cheios de esperança, dizemos muitas piadas, rimos, fazemos várias coisas. Depois, na semana da ovulação, é quando vocês sobrecarregam com tudo. Aí, no trabalho, agarram-se e começam a fazer tudo. Estão cheias de energia, certo? Em casa, multitarefa, várias coisas ao mesmo tempo. Mas depois, começa a vir a fase em que vocês começam a perceber que não chegam a todo lado, não é? Não somos a Wonder Woman, quase, mas não somos. Então nós não conseguimos chegar a todo lado. E isso também está depois ligado com esta fase lútea, ligado ao ciclo da mulher, em que o corpo vai começar a inchar, vamos ter menos energia, vamos começar a dormir não tão bem, a acordar durante a noite, a temperatura corporal já é diferente, o que também causa alguns transtornos digestivos, por exemplo. Surgem por vezes algumas diarreias ou prisão de ventre. Oh, Débora, mas eu estou a fazer a dieta, eu estou a comer tudo certinho. O que é que se passa que esta semana, volta ou não volta, eu estou com diarreia? Olha, qual é a semana do teu ciclo? Apontaste na tua agenda? Começamos a sentir-nos muito cansadas. E é nessa altura que às vezes, então, mas tu disseste que nós íamos comer à casa da minha mãe. Ai, não disse nada. Não, então semana passada, pois dissemos na semana que estávamos cheios de energia. Mas agora já estamos naquela semana em que, meu Deus, tirem-me deste filme. E depois chegamos à semana em que não conseguimos ter energia para nada. Não temos energia, é óbvio, o corpo está a pedir recolhimento, está a pedir pausa, mas temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a levar os filhos à escola, temos que continuar a fazer tudo. E então vem a exaustão, o stress, a ansiedade. Então, interessante, tudo isto está interligado com aquilo que vocês sentem ao longo do mês, ao longo dos dias, ao longo das semanas. Nós somos cíclicas e tudo isto bate certo. Mas agora pode estar a surgir aí uma pergunta aí desse lado. Então, mas e eu estou na menopausa? Eu, não, ou então eu estou com os sintomas todos já há bastante tempo que estou aqui numa perimenopausa, começou muito cedo e tal. Hum, Se bem que supostamente desde que inicia a nossa menstruação estamos nessa fase, mas a mulher comum, não é? Os primeiros sintomas, será que isto se aplica a mulheres que estão nessa fase? Sim, aplica-se. Porque embora vocês não tenham a vossa linguagem visível desse ciclo, que é o quê? O sangue.
vocês têm à mesma as 4 fases, os ciclos. Agora, a grande dificuldade aqui, para quem está nesta fase, é que, como não tem o identificador, não é o sangue, pode não perceber muito bem em que fase, não é? Aqui do nosso ciclo, em que fase é que se encontra. E é aí que vocês têm que aprender a ouvir muito bem o vosso corpo e perceber em qual das fases é que será que eu estou esta semana, ok? Para perceberem como é que vocês estão. Ah, eu ando mais cansada por causa disto. Ok, então não devia ter marcado tantas coisas para fazer. Isso é autoconhecimento, é vocês respeitarem o vosso corpo. E, portanto, mesmo nesta circunstância, vocês têm à mesma os vossos ciclos. Têm também uma agravante que têm que levar em consideração. O vosso sistema hormonal, estrogênio, progesterona, ele está diferente. Ele pode estar em falha, em déficit, ok? E, portanto, pode ou não existir necessidade de trabalharmos aqui suplementação, certo? Mas não deixam de ter, respectivamente, estas fases. Faz sentido para vocês isto? O que é que acharam? Deixem-me só ver que eu vi que havia aqui qualquer coisa no chat. O meu computador baixa-me sempre o menu do Mac e nunca consigo. Ok, acho que agora. Vou só ver se consigo. Ah, já consigo ver, gente. Ok, muito bem. Eu não sei quem é o Samsung, depois se me puder dizer o nome, que eu gostava de saber o vosso nome, depois diga-me, ok? Pronto. Também ser cuidadora tira-nos Nádia. Ok, Nádia. Ser cuidadora retira-nos a alegria de viver. Sim, Margarida. Sim, é verdade. É verdade. Portanto, para além de tudo isto, não é? Que nós vivemos de forma natural, o nosso corpo é assim, depois ainda temos todas as condicionantes externas. O trabalho, o cuidarmos de alguém, algo que nos aconteceu, ok? Algum episódio específico, um diagnóstico, por exemplo, não é? É muito importante nós percebermos então que passamos por isto, esta fase, este ciclo é normal, e também é muito importante percebermos que isto está associado a algo que não somos só, não é por falta de vontade, ok? Não é por falta de vontade. Existe realmente algo fisiológico que se sobrepõe a vocês, a mim. E portanto, se vocês quiserem esta dica, que é muito importante, eu não tenho aqui a minha agenda, mas se vos mostrasse, eu tenho mesmo a minha agenda, qual é a semana do meu ciclo em que eu estou. Porque se eu tenho fadiga crónica e se eu estou na semana em que eu sei que vai aparecer a menstruação, ou antes da menstruação, eu sei que vou ter menos energia. Agora imaginem, alguém que tem fibromialgia, né, fadiga crónica, e vou fazer, imaginem eu deixar a reservar para o mesmo dia 4 sessões de shiatsu. Mais o acompanhamento online que faço às pacientes, quer no gabinete, quer a partir de casa. Vocês imaginem, não é? O que é que vai acontecer? E posso partilhar convosco com toda a honestidade. Embora seja terapeuta, mas eu achava que, ok, eu tenho isto controlado, não há problema. Mas há problema. Há problema, acreditem. Portanto, conhecermos-nos, respeitarmos o nosso corpo, respeitarmos estes ciclos é extremamente importante. É muito importante para vocês conseguir fazer isso. Ok. Eu continuo a ter enxaquecas. Como é que identificamos? Muito bem. Então, Margarida, eu vou andar novamente com o slide para trás e em cada uma destas fases vocês têm sintomas muito específicos. Ok? Agora, por exemplo, na fase folicular, vocês vão notar que é numa fase em que nós temos muito mais energia, temos mais motivação, é quando de repente começamos a lembrar-nos, eu gostava tanto de fazer isto. É verdade, a ver se eu experimento aquilo. Uma vez vi uma rapariga que fez esta receita assim, assim. Vocês vão começar, vão notar que existe uma dinâmica cerebral muito grande.
e que vocês têm imensa energia e que até vão, por exemplo, ao supermercado fazer as compras com outro vigor, com outra dinâmica, ok? Depois, vocês vão notar que, vou dar agora aqui já um contraste maior. Imaginem uma semana com maior irritabilidade, muito inchadas, tornozelos inchados, barriga inchada, o peito dorido, inchado. Podemos estar aqui numa fase lútea, ok? E mesmo que estejam na menopausa, conseguem identificar estas fases. Será talvez, eu diria, um pouco mais difícil para quem toma antidepressivos ou relaxantes musculares, mas ainda assim, se vocês tiverem em atenção, vocês vão conseguir identificar isso. Não interessa já a semana que ficou para trás, façam esse exercício durante esta semana. Tentem perceber através, ao longo dos vários dias, como é que estão os vossos sintomas, como é que estão as vossas emoções, como é que estão as vossas tarefas, se falharam em alguma coisa, porque já não tiveram energia para fazer, se sentiram, por exemplo, nós, na véspera da menstruação, ficamos com o sistema imunitário mais baixo e durante a menstruação, então ele desce ainda mais. Se apanharam, por exemplo, uma gripe, ok? O sistema imunitário, vocês ficam mais propensas a apanhar viroses, gripes, ok? Então façam essa análise na vossa agenda, deem-se uma vista de olhos, ouçam o vosso corpo e isso é extremamente importante. E não, não levem tanta carga convosco, eu diria assim. Portanto, permitam-se a isso, percebam, olha, queres não sei o quê na semana, não sei o quê. Vocês para quem usa papel, old school, como eu, não é? Vocês vão ver, olha, nessa semana não posso, mas dá para depois marcarmos para a próxima, pode ser? Vejam quando é que vocês têm mais energia, mais dinâmica e que assim vocês não vão falhar, não vão faltar, não vão sentir culpa, ok? A vossa família também é bom que haja este diálogo para quem tem um marido, companheiro ou tem alguém idoso a viver lá em casa que tem que prestar apoio. Tenham este diálogo. Olha, eu esta semana estou assim um bocadinho mais. Preciso aqui de uma ajudinha tua. Façam isso. E assim estes sentimentos de culpa, irritabilidade, frustração não vão ser tão grandes. Mas, ainda assim, como é óbvio, isto não é a solução dos nossos problemas. Ajuda-nos em muito, e acreditem, vai diminuir em muito a sensação que vocês têm de que não têm energia para nada e que não estão a conseguir chegar onde gostariam de chegar. Mas existem três pilares essenciais que eu vos vou mostrar que são o suporte para vocês se sentirem bem ao longo do ano, independentemente da fase, independentemente da idade, independentemente de como é que está o estado do tempo, não é? Que agora é sempre tudo muito imprevisível. Estes três pilares, alimentação consciente, notem, não é um tipo de dieta que eu vos coloco aqui. Alimentação consciente. O que é uma alimentação consciente? É uma alimentação adaptada a vocês, às vossas necessidades. O jejum intermitente não é para todas as mulheres. A dieta cetogénica não é para todas as mulheres, ok? A dieta paleo, hum, a dieta rica em proteína, não é indicada para toda a gente. São para casos específicos, sem exageros. Não precisa de ser as coisas mais caras, aquela ideia que nós temos de que aquilo é tudo muito caro. Acreditem, neste momento, um tipo de alimentação consciente, a alimentação certa, posso vos dizer que inclusivamente é mais económica. Não existem desperdícios, não existem gastos desnecessários no supermercado. E tudo isto, claro, com estratégia, com acompanhamento. É muito importante. O primeiro ponto ser a alimentação. O segundo ponto é o autocuidado e a redução da dor. E vocês conseguem, através de pequenos gestos, desde que vocês se levantam até que vocês se deitam, vocês conseguem praticar autocuidado. Muitas mulheres queixam-se com falta de tempo. Débora, eu queria muito criar uma rotina, não é? Para cuidar de mim, mas eu não tenho tempo.
mesmo nas vossas pequenas tarefas, vocês podem praticar autocuidado. Até quando vocês estão a cozinhar, vocês podem praticar autocuidado. Sabiam? Pois é. Existem também pequenos gestos, pequenas terapias, através de shiatsu-terapia, automassagem, que, imaginem, se vocês estão no duche, vocês podem fazer esse autocuidado para alívio de compressão muscular, de dor articular. Pequenas coisas do vosso dia a dia que vocês podem fazer, inclusivamente se estiverem no vosso local de trabalho, se estiverem na faculdade, se estiverem nos transportes públicos, e existem pequenos gestos de automassagem, de autocuidado que vocês podem fazer que aliviam a vossa carga, que vos ajudam a desacelerar os pensamentos e a cumprir com a vossa rotina de forma consciente e a ter menos dor. Depois, o terceiro ponto, ora, se eu como bem e eu cuido do meu corpo, o que é que eu ainda preciso mais? Suporte, suplementação. Ou seja, eu estou a comer bem, mas ainda assim eu estou numa altura que tenho déficit de vitamina D. Eu venho de uma situação traumática em que eu estou a precisar aqui de um suporte neurológico. Eu estou a precisar de EPA e DHA, eu estou a precisar de ômegas. Eu estou a conseguir cuidar de mim, mas ainda assim, todos os dias, eu sinto que não tenho um sono reparador. Pode, por exemplo, precisar de uma melatonina, ok? Ou, por exemplo, gerir a ansiedade, gerir um trauma, gerir um medo, ou até gerir a situação menstrual, a contratura da menstruação é no útero, o útero que se contrai, que dá dor, desconforto. Porque a verdade é que o ciclo existe, mas nós não paramos. Nós tentamos, não é? Enquanto o temos, vamos tentando acompanhar e vamos tentando fazer tudo. Então, nós precisamos também desse suporte conosco, mas um suporte indicado, um suporte correto. Eu vou-vos dar um exemplo, vou partilhar convosco. Eu, por exemplo, tive uma amiga que partilhou umas fotos de um suplemento de melatonina comigo, que lhe tinham facultado, e se ela poderia utilizar. A dosagem daquele suplemento em melatonina era muito elevado e essa pessoa tem uma doença autoimune e, portanto, não é possível utilizar melatonina naquela dosagem numa doença autoimune. Portanto, mesmo aquilo que nós achamos que é o básico dos básicos, que encontramos no supermercado, que vimos o vídeo A mais B na internet, nas redes sociais, porque uma amiga partilhou convosco, pode não ser para vocês. E está tudo bem, e nós, em vez de utilizarmos a sugestão A, podemos adaptar com uma sugestão B. Podemos utilizar uma fitoterapia, podemos utilizar um óleo essencial, um hidrolato, ok? Mas estes três pilares são muito, muito, muito importantes. Algo que foi comum, 90% comum no questionário, foi o vosso interesse, a vossa motivação para fazer alguma coisa. E vocês estão todas de parabéns por causa disso. Vocês são maravilhosas por estarem aqui, retirarem do vosso tempo e terem vibrado ao longo desta semana junto comigo para estar aqui, porque vocês querem de facto mudar. Mas eu também sei, e vi isso nos questionários, que vocês já fizeram várias tentativas e que depois não deu continuidade. Mas vocês já viram porquê. E está tudo certo, não é? É normal. É normal que quando chegamos à fase do ciclo menstrual, da menstruação, e para quem está na menopausa, começar a perceber que também está nesse ciclo, embora não o tenha fisicamente, não é? Através do sangue, mas é normal nós pararmos alguns objetivos, nós pararmos, abrandarmos na nossa dieta. Eu tenho pacientes no programa de 2 meses, não é? De 8 semanas, e portanto são 2 ciclos que eu tenho que acompanhar junto com elas. E elas próprias às vezes não sabem qual é o ciclo em questão, porque imaginem, ou por exemplo, a utilização da pílula de forma continuada
e nem se consegue assim aperceber muito bem, afinal de contas, em que fase do seu ciclo é que está. Não têm menstruação, aqui muito semelhante à menopausa, não é? Não têm menstruação e, portanto, não sabem muito bem. Eu sei logo qual é a semana em que elas estão no ciclo da menstruação. É a semana da desistência. É a semana da desistência. Débora, olha, já fiz as neiras. Já comi o que não devia. Está tudo bem. Faz parte. É o nosso corpo a pedir. Mimo. A pedir aquele mimo que chega ao final do dia que vocês, se calhar os miúdos ou o marido ainda não vieram. Vou só um bocadinho para ali. Ai, tenho ali aquele chocolate ainda desde dezembro. Ai, a Débora que me desculpe, mas hoje vai. Eu também tenho esses momentos. Isso também é autocuidado, ok? Agora, o que é que se pode fazer? Criar estratégias. Em vez de eu ter a caixa do Ferrero Rocher, que a tia-avó ofereceu durante o mês de dezembro, eu se calhar posso ter um outro tipo de chocolate, 70% cacau, com flor de sal, que até tem assim um recheiozinho, tem ali umas coisinhas. E então, o sentimento de culpa, de frustração ou o aumento de inflamação corporal não vai ser tanto, ok? Estratégias que vos são dadas, que vos são ensinadas para vocês conseguirem fazer isso. Só que nós não conseguimos fazer tudo isto sozinhas. A alimentação consciente num corpo inflamado é extremamente importante. A sensação que vocês têm de barriga inchada, de cansaço, a dificuldade em perder peso. Há mulheres que acompanho que têm uma luta tremenda para perder peso. E eu explico sempre: o peso é só a consequência de tudo aquilo que nós vamos trabalhar. É uma consequência, não é o objetivo principal, ok? Primeiro é nós voltarmos a perceber, afinal de contas, o que é que eu posso comer? O que é que eu posso comprar? Sou obrigada a tirar um curso de leitura de rótulos? Não. Ah, então só vou à secção bem-estar saudável? Não. Não tem só a ver com isso. E acreditem, é muito mais simples e mais tranquilo do que aquilo que vocês possam imaginar. E não, não é a alimentação consciente, não é um tipo de alimentação chato, não é um tipo de alimentação restritivo em que tenho que cozinhar isto para mim, tenho que cozinhar isto para os miúdos. Isso não existe, isso não é execuível. Eu não defendo isso enquanto terapeuta, porque eu sei que pode resultar na primeira semana e a família até tem muito prazer em ajudar-vos, mas aquilo ao fim de uma semana ou duas já não é execuível, certo? Então, alimentação consciente, para vocês poderem voltar a sentir energia, para se sentirem bem. Quando sentem energia, quando se sentem bem, e vou-vos dar já um exemplo se alguém quiser já começar a pôr em prática. O pão. Ai, o pão. Um pãozinho de manhã. Pois é. Experimentem trocar o vosso pão. E vocês vão ver, ao fim de 2, 3 dias, a diferença que vai fazer no vosso corpo e na energia que vocês têm, pelo menos no período da manhã. Já não vos vou dizer o dia todo, mas vou-vos dizer no período da manhã. E quando eu vos digo que trocar o pão, pode ser aqui várias estratégias, ovos mexidos, uma crepioca, ou se vocês têm a sorte de ter uma padaria maravilhosa que vocês sabem que o padeiro esteve lá a fazer o pãozinho durante a noite e, portanto, massa-mãe, pouca fermentação, foi tudo feito ali à mão e não aquele pão que nós compramos no supermercado, já foi descongelado e já foi aos fornos não sei quantas vezes, ok? Portanto, alimentação consciente. E notem, eu acabei por vos dizer que afinal é possível comer pão. Tem é que ser de forma consciente, bem escolhido. O outro pilar que é muito importante é o autocuidado para redução de dor. Como vos disse há pouco, é possível. A automassagem. Como é que vocês põem o desodorizante? Podem fazer automassagem quando põem o desodorizante, sabiam? O desodorizante roll-on então é perfeito para isso. E se for uma esfera em inox que esteja fria, por exemplo, são poucos os que existem assim, vocês podem fazer massagem enquanto colocam a pressão nesta zona muscular, este músculo que liga
ao músculo mamário e vocês estão a fazer descompressão. Só colocar o desodorizante, lavar a cabeça do banho. É sempre tudo a despachar, não é? Tudo a despachar, tudo a despachar. Façam automassagem no couro cabeludo. Retirem a pressão que nós sentimos. Nós temos aqui um ponto G20, onde nós tínhamos a nossa moleirinha quando éramos pequenitas. Temos aqui o nosso G20. Façam pressão no G20. Façam também auriculoterapia, façam pressão nas vossas orelhas, mesmo com força, puxem. O formato da nossa orelha não é quase como se fosse um embrião, então é como se aqui, onde vocês colocam os vossos brincos, é a vossa cabeça. Façam isso enquanto vocês estão a pôr o sabão, a forma como colocamos o creme na cara. Por que não? Depois de colocar o creme, pegarem no vosso gua sha de pedra natural e fazerem um efeito lifting. Todos esses miminhos, nesses minutos, faz uma diferença tremenda no vosso sistema nervoso, no vosso sistema límbico, a central das emoções. Acreditem, a vossa manhã já vai ser completamente diferente. Sorriam, a vossa postura, algo que eu ensino muito às minhas pacientes e às minhas alunas, a postura. Hoje em dia a tecnologia faz com que nós tenhamos a postura. Vocês já viram como é que os adolescentes andam? Estão todos tristes, deprimidos. A postura é esta. O tempo todo, o tempo. Às vezes até têm o telemóvel em cima das pernas, não é? E curvam-se. Não, a nossa postura, aquilo que nós nos posicionamos, é também aquilo que nós transmitimos ao nosso cérebro. Então, precisamos de ter um posicionamento de peito, não é? O tórax aberto. Nós temos aqui este ponto, aqui no nosso tórax, o meridiano coração-pulmão, em que às vezes está muito dorido, e se vocês fizerem no agora, se vocês apertarem aqui esta zona, vocês vão sentir, portanto, vocês têm aqui a linha do mamilo, passa aqui o arozinho, vocês não conseguem ver, vocês têm aqui, não é? A linha do mamilo, e portanto esse ponto não está aqui, está um pouco mais acima, ok? E vocês vão notar que é um ponto dorido, um ponto que dói, ok? Quando vocês estão a pôr o creme no corpo ou, entretanto, tiveram uma crise no trabalho, vão à casa de banho, massagem exatamente esse ponto, fazer respiração consciente, respiração, e inspirar e expirar tranquilamente, e não é placebo. Resulta mesmo. Medicina oriental ajuda-nos a fazer isso, tranquiliza-nos em muito. Tenho recebido feedbacks extraordinários do desafio que nós fizemos em dezembro, da aplicação destas técnicas no dia a dia. Temos também um ponto das mãos que nós podemos, que eu utilizo bastante porque sou uma pessoa ansiosa e às vezes estou a conversar com alguém, estou ao mesmo tempo, tenho a mente muito acelerada e estou a pensar em tudo o que tenho para fazer, então eu tento desacelerar-me através deste ponto, fazendo massagem. Estou a conversar com a pessoa e parece que por isso simplesmente estou assim, não é? Então são pequenas coisas que vocês podem fazer para reduzir. Estão a cuidar de vocês, estão a transmitir ao vosso cérebro: está tudo bem e tu consegues, e ao mesmo tempo vocês estão a controlar a situação e não deixar que a situação vos controle, ok? Depois, o terceiro pilar, da aromaterapia, a fitoterapia, a suplementação, não para fazer milagres, mas dar-nos aqui um aporte, dar-nos aqui um suporte para os outros dois pilares que nós já estamos a fazer, ok? Algo muito importante, às vezes não há necessidade de suplementar. Posso-vos dizer que talvez aqui há cerca de 5 a 6 anos atrás, eram poucas as pessoas que tomavam suplementação e tinha-se muito a ideia de que quem toma suplementos são as criancinhas, no início do ano escolar, e os idosos. Neste momento, de tanto se falar em suplementos, o mercado alargou tanto e eu notei, por exemplo, no outro dia estava num supermercado e logo no final, quando vocês vão pagar os vossos produtos, até havia já uma prateleira com melatonina, ashwagandha, e isto, uau, é só agarrar, não é? E em alguns sítios é baratíssimo.
Então, às vezes, não há necessidade de suplementação. Se estiverem a suplementar a mais, também traz malefícios para a vossa saúde. Portanto, a questão da suplementação é uma questão individualizada e é uma questão que temos que perceber por sintomas e também por análises complementares de diagnóstico se existe ou não necessidade de nós fazermos isso, ok? Existem patologias, como a minha, em que a suplementação é essencial e é feita de forma continuada. Ainda assim, eu faço pausas. Tenho alturas do ano específicas que me permitem fazer pausas na suplementação, porque também é muito importante nós fazermos esse reset, esse reboot ao nosso organismo. Os óleos essenciais, que aqui há 10 anos atrás não se falava tanto, mas que agora já encontramos também à venda, não é? Assim, venda livre, mas também carecem aqui do seu cuidado, também carecem da sua adaptação. Mas a conjugação da aromaterapia, a fitoterapia e a suplementação correta no vosso corpo pode fazer toda a diferença e pode então fazer com que vocês não sintam que querem realmente fazer as coisas, mas não têm energia para a fazer. Contudo, nós não conseguimos fazer isto tudo sozinhas, ok? Porque nós tivemos muitos anos a desaprender, muitos anos a desconstruir o que nos ensinaram, muitos anos a acumular muita coisa em cima de nós. Então agora precisamos de ajuda para começar a tirar essas camadas e vai haver uma altura em que vocês, impecável, olha, já sei, eu tenho muitas pacientes que já não me fazem no início muitas questões, muitas fotografias de produtos que encontraram e passado algum tempo essas dúvidas já não existem. É importante que nós tenhamos essa ajuda e depois já conseguimos então caminhar sozinhas. E muitas de vocês mostraram interesse em começar, pelo menos começar. Débora, eu gostava de começar, mas não consigo, não sei por onde sequer, porque eu nunca me coloco em primeiro lugar. Então é importante aprendermos também a priorizar-nos. E o que é que eu decidi fazer para vos poder ajudar? Destes três pilares que nós falamos, como vocês veem, um webinar de 1 hora não é suficiente para nós percebermos como é que cada um destes três pilares pode fazer a diferença na vossa vida. Em dezembro houve uma turma maravilhosa no desafio de 21 dias em que estes três pilares foram trabalhados, mas existe de facto a necessidade de trazer esta edição renovada com um conteúdo renovado e também algumas coisas que adicionei nesta nova edição e por isso o nome, em vez de ser 21 dias para reduzir a dor, passou a ser 21 dias para cuidar de ti. São apenas 21 dias que tu precisas para aprenderes estes três pilares, respeitares o ciclo do teu corpo e pôres em prática. Quando é que isto vai começar? Vai começar em fevereiro, dia 1 de fevereiro. Inicia então este novo grupo que durante 21 dias vai trabalhar uma alimentação, reeducação alimentar adaptado à sua rotina para redução de inflamação corporal, que é muito, muito, muito importante. Respeitar os ciclos hormonais, independentemente em que fase esteja então a mulher. Também saber fazer compras inteligentes e poupança. Isso é extremamente importante nos dias em que nós estamos a viver. Viver de forma prática, económica, mas ter consciência que estamos a fazer o melhor para nós. Depois, criar rotinas de autocuidado. É possível fazer. É possível também, se não está a correr bem desta maneira, vamos passar para o plano B e vamos fazer de outra maneira. E não se esqueçam, todas as fases, as semanas são diferentes. Portanto, estas rotinas podem ser adaptadas aos vossos ciclos. Também vou partilhar com este grupo técnicas de shiatsu-terapia feitas em casa, como algumas destas que eu vos falei, estes meridianos específicos, vocês podem trabalhar a automassagem, libertar a tensão corporal, é extremamente importante. Posso vos dizer que eu hoje tive uma enxaqueca horrível o dia todo, tive que utilizar a medicação de SOS, mas fiz também aromaterapia, fiz também libertação de tensão, porque o meu corpo começou a ficar muito tenso para se defender da dor, ok? E portanto, ao fazer essa terapia, fiz automassagem, fiz pontos meridianos específicos do shiatsu,
Consegui aliviar, libertar de tal maneira essa tensão da dor que ainda consegui dormir cerca de 20 minutinhos, ok? Portanto, é possível e pode ser uma ferramenta muito útil nas vossas mãos. E depois, lá está, podermos utilizar inclusivamente o chá, que é algo maravilhoso para esta altura do ano, e cada erva, cada princípio, cada biotipo dessa erva pode vos ajudar em situações específicas. Situações de barriga inchada, situações que vocês precisam ter mais energia, situações que, por outro lado, precisam fazer higiene do sono e precisam descansar, ok? Portanto, até nisso, nós vamos trabalhar juntas, vamos receber essas dicas. O que é que vai acontecer durante os 21 dias? Vão haver 3 aulas em direto, que também têm a gravação, portanto, sem stress. Se não conseguem ver naquele dia, vão ter a oportunidade de ver depois numa pausa, nos transportes, vão ter acesso em formato digital aos books que vos vão ajudar em cada um destes pilares: alimentação, autocuidado e a suplementação. Óbvio, para vos dar motivação, para vos ajudar, vai haver desafios, e estes desafios não é testar quem é que sabe mais ou quem é que sabe menos. Isso não existe. Mas são para colocarmos em prática. E quando estamos em comunidade, quando partilhamos as coisas umas com as outras, nós em dezembro partilhávamos o pequeno almoço, dávamos o feedback do que é que tínhamos sentido depois de inalar um óleo essencial, de termos feito, por exemplo, a automassagem no ponto específico da mão, o que é que nós sentimos, depois de fazer um escalda-pés, qual é a sensação. E, portanto, tudo isto torna-se muito motivacional e mesmo que vocês estejam na semana que estão a pensar desistir, a probabilidade de desistirem é menor, porque estamos dentro de uma comunidade, ok? Eu vou estar sempre convosco para vos acompanhar, independentemente da fase que vocês possam estar, ok? Vai haver lembretes, vai haver motivação, vão existir também alguns áudios meus para vos dar foco, motivação e, acima de tudo, também treinarmos a nossa mente, treinarmos o nosso cérebro. A ideia de, eu sempre fui assim. Já a minha mãe também era assim. Não tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, ok? É possível reprogramarmos a nossa maneira de pensar, mas claro, tudo isso é preciso apoio, é preciso uma estrutura para que isso aconteça. Então, para vocês que estão aqui hoje, que me acompanharam, que estiveram aqui presentes até ao fim, maravilhosas, hum, eu decidi fazer uma condição especial, uma oferta especial deste webinar. Para estes 21 dias, o valor são 47 euros, que vocês podem decidir até o dia de hoje terminar e o dia de amanhã, ok? Para começar então, criar este novo grupo que vai dar início dia 1 de fevereiro, de 1 de fevereiro a 21 de fevereiro, e então trabalharmos estes 3 pilares que vos vai dar suporte, que vos vai ajudar para fevereiro, março, abril, vocês relembrarem e depois até ficam sempre com o formato digital para consultar, para pôr em prática. Eu deixei-vos aí algumas das mensagens que nós fomos partilhando em dezembro, que fomos trabalhando, que fomos mudando, dúvidas de suplementação que foram surgindo, fotos de suplementação que algumas tinham em casa, que partilharam, devo, não devo, o que é que eu faço a isto. Portanto, durante esses 21 dias, eu vou-vos dar todo esse apoio nesses 3 pilares para que vocês garantidamente conseguem iniciar este processo e conseguem levá-lo até ao fim. E não há desculpas. Não há desculpas. Quando eu mudar para a minha casa, aí é que eu vou começar a cozinhar bem. Sabes, eu vivo num quarto alugado, eu tenho que ir buscar comida fora. Mas até nessas circunstâncias, vocês podem fazer alimentação consciente. Podem ter técnicas de autocuidado. Podem utilizar neste preciso momento uma suplementação, uma fitoterapia, um óleo essencial para vos ajudar. Portanto, não existe um momento perfeito. Existe é de vocês abraçarem então esta mudança, ok? E portanto, vamos então desembaraçar-nos aqui deste janeiro. Hoje é dia 21, olhem, 21, 21, 21, giro. Vamos nos desembaraçar aqui deste janeiro. Vamos, durante esses 21 dias, trabalhar estes 3 pilares juntas, com motivação, e eu tenho a certeza que, independentemente de qualquer uma das fases que vocês possam estar, não é? A mais dinâmica ou aquela que começa a desacelerar,
os pilares vão estar sempre aqui na vossa mente, na vossa consciência e vocês vão conseguir pôr em prática. E é isto. Vou parar o compartilhamento, vou ver aqui o chat. Ok, exigência do controle. Ok. Controlo, né? Controlo. Controlo, Kátia. Controlar tudo. É isso mesmo. Dúvidas? Joana, como é que se pode inscrever? Através, portanto, quem está nos grupos, onde eu vos partilhei o link para estarem aqui hoje, ou por mensagem privada. Eu agora vou deixar toda a informação nos grupos, como é que vocês se podem inscrever. Entre o dia de hoje e o dia da manhã, eu decidi então fazer aquela condição especial por vocês estarem aqui e podermos então, durante 21 dias, trabalharmos juntas estes três pilares. Portanto, vocês sintam-se à vontade, têm este timing para poder decidir, ok? E já vou colocar então depois nos grupos, Margarida, como é que vocês podem fazer, como é que é mais prático para vocês e começar já até ao final deste mês, vou já começar a trabalhar, a criar aqui esta nova turma e dinamizarmos, está bem? Dúvidas? Para além das que foram colocadas aqui no chat, claro. Ok, ok, Joana, obrigada. Vou já depois colocar a informação lá no grupo, ou se existirem mais dúvidas, vocês depois sintam-se à vontade. Deixem-me só aqui pôr isto em modo visualização, que eu vos consiga ver todas. Ah, ok, sim, já consigo. Já consigo ver a Ivone, já consigo ver a Alexandra. Ok, Marianinha. Então, espero que tenham gostado. Espero que vos tenha ajudado, acima de tudo, que esta informação seja importante para vocês. E gostava muito que vocês me disseram, que me dissessem o que é que vocês acharam daquela questão do ciclo conforme a semana em que nós estamos. Acham que faz sentido? Cátia abana a cabeça que sim. Se quiserem, podem ligar os microfones, eu acho que vocês conseguem. Se alguém quiser, Tânia, disseste que sim, não foi? A Alexandra Sim, diz sim, que faz tinha sentido. pensado. Nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido. É. Mesmo para quem está na situação da menopausa, ok? Portanto, todos esses sintomas, ou o início deles, estão lá. Os ciclos existem. Nós nunca os deixamos de ter, ok? Exatamente. Sim, Kátia, pois. Eu sei que tu já tinhas, sim, tínhamos, inclusivamente na terapia falámos muito sobre isso, exatamente. Uma menopausa, ok. Mesmo na menopausa pode se tornar mais suave. Exatamente. E é uma técnica que vocês podem utilizar para quando se querem comprometer com algo, fazer algo, vocês assim já têm mais consciência de como é que vai estar a vossa energia, como é que vai estar a vossa disposição, ok? E é preferível termos essa consciência e respeitarmos o nosso corpo. A outra pessoa do outro lado não tem noção, ok? A outra pessoa não tem noção e pelo menos sentimentos de culpa, de falha. Mariana, para quem já passou a menopausa, os ciclos, eles mantêm-se. Nós mulheres nunca perdemos esta fase cíclica e tu has de reparar que há semanas em que tu tens muita energia e consegues fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas há semanas em que isso não acontece. E eu sei que isso é extremamente frustrante, não é? E então nós começamos a questionar-nos, porque nós precisamos somos os porquês, não é? Começam os porquês. Então, mas porquê que eu a semana passada estava tão bem, esta semana, É da velhice. e não só tem a ver, porque mesmo a senhora idosa Rosa, senhora idosa Rosa, que não é nada idosa, também tem os seus ciclos. Semanas em que está mais ativa, que eu sei que sobe escadotes, começa a limpar paredes, a tirar os cortinados, e de repente chega à semana a seguir, ficou É tudo, fugir. É fugir ao pé de mim. ok? Então temos que tentar perceber em que ciclo é que eu estou, porque há ali 2 semanas, vocês repararam, 2 semanas críticas, 2 semanas boas. Nós somos muito complexas. 2 semanas críticas, 2 semanas boas. Então, vamos tentar que nessas tarefas
mais pesadas, mais específicas, mais demoradas, nós tentamos encaixá-las naquelas 2 semanas em que nós temos mais energia, ok? Porque se vamos encaixá-las na semana em que o nosso organismo nos diz assim: olha, tu desculpa lá, mas eu agora estou inchada. O vosso corpo está a falar convosco. Estou inchada. Vocês não conseguem. Depois vai começar o quê? O outro lado que está aqui dentro desta caixinha, e é algo muito importante, e eu costumo sempre ensinar isto. Nós somos, é como se fôssemos duas partes distintas. Temos a parte física, que funciona de forma muito, às vezes, mecanizada, mas esta caixinha não é igual ao resto, ok? Então, esta caixinha começa-nos logo a dizer: devias ter feito, não fizeste. Levantaste de manhã, andaste e não fizeste nada. Então vamos escolher essa fase em que a caixinha de cima consegue acompanhar o resto cá de baixo. Faz sentido? Ok? Portanto, tentem perceber ao longo desta semana em que fase é que vocês estão. Eu tenho escrito na minha agenda qual é a minha fase. Ok? E tenho escrito qual é que será a fase da próxima semana. Tentem perceber. Se vocês tiverem dúvidas nos grupos onde nós estamos, sintam-se à vontade. Podem questionar. Olha, Débora, eu percebi que estou na fase X. Esta fase traz-me o quê? Ok? Eu posso vos ajudar com isso. E depois vejam se efetivamente estes 3 passos e trabalhar estes 3 pilares faz toda a diferença para vocês conseguirem implementar mudanças, respeitarem os vossos ciclos e conseguirem ter alimentação consciente, técnicas de autocuidado que efetivamente funcionam e vão ao encontro da vossa rotina e também se a suplementação que vocês estão a usar ou pensam usar, se efetivamente faz sentido ou não. Ok? Sim? Sim, sim. Sim. Olha, eu quero vos agradecer mais uma vez por terem estado aqui, está bem? Já sabem, vou deixar toda a informação aqui sobre o desafio dos 21 dias nos nossos grupos de apoio e sintam-se à vontade para tomar esta decisão, está bem? Obrigada. Obrigada, então. Obrigada. Grande beijinho. Beijinho, Obrigada. beijinho Joana, Beijinho. beijinho Ivone, beijinho Mariana, beijinho Alexandra, Rosa Tânia, a Martinha que já foi, Kátia, um grande beijinho, beijinho a todas as outras que eu sei que estão aí a ouvir e não há problema nenhum. E até breve. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Beijinho. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Débora. Boa noite. Tchau.